Orações coordenadas, esse é o assunto da nossa videoaula de hoje. Muito bem, quando se estuda, quando se fala em orações coordenadas, logo você pensa, né? São orações independentes, é o que você sempre ouve, sempre ouviu em uma aula de oração coordenada, que as orações coordenadas são independentes. Mas é muito importante você entender que tipo de independência é essa, né? A independência a que se referem com relação às orações coordenadas é uma independência sintática. Uma oração não depende sintaticamente da outra, porque se uma oração dependesse sintaticamente da outra, ela não seria coordenada, ela seria subordinada. Uma oração subordinada só é subordinada porque desempenha uma função sintática para a oração principal. Então, a oração coordenada não desempenha uma função sintática. A oração coordenada tem uma independência sintática, por isso, mas também tem uma dependência semântica. Então, mesmo ela tendo uma independência sintática, a dependência semântica permanece. É muito importante você observar isso. Um outro detalhe para entender melhor as orações coordenadas é que a língua ela apresenta dois processos sintáticos que nós chamamos de coordenação e de subordinação. Quando se fala no processo sintático de coordenação, você pode trabalhar o processo sintático num texto não verbal, num texto verbal, dentro do período simples, dentro do período composto, a relação interna do radical com a vogal temática e suas respectivas desinências, enfim, a análise da coordenação e da subordinação, ela não está restrita à análise das orações ou coordenadas ou subordinadas, tá bem? E orações coordenadas fazem parte, né, do período composto por coordenação. Então, gente, a palavra-chave é igualdade para coordenação e é diferença para subordinação. Então, uma oração coordenada, por exemplo, só faz par com uma outra oração também coordenada, porque a relação entre elas é de igualdade e de independência também, é claro. E na subordinação é de diferença, tanto que os nomes são diferentes, né? É uma oração principal e uma oração subordinada. Tá? Vocês vão ver aqui que duas orações subordinadas, quando têm o mesmo nome, elas estão coordenadas entre si, só para vocês entenderem a força dessa igualdade, está bem? Então, ao mesmo tempo que ela é coordenada a uma outra oração, ela pode estar subordinada a uma terceira oração. É isso que nós vamos observar aqui, tanto no texto não verbal, observando esta imagem aqui do aquário, com dois peixes, né? Duas plantas aqui, a água, considerando o elemento água. Só que para análise eu não vou considerar as plantas, somente os peixes e a água, tá bem? Então, nós vamos anotar aqui o nosso elemento 1, que é a água, ok? Aqui a água nós vamos chamar de A para facilitar a análise. Este primeiro peixe aqui, vamos chamá-lo de P1. E o segundo peixe, vamos chamá-lo de P2. Então, o que acontece? Você tem três elementos aqui. Dois elementos são iguais, eles estão numa relação de igualdade, mesmo que os peixes fossem de tamanhos diferentes, de formas diferentes, de cores diferentes, eles são peixes, então a relação é de igualdade. A água já é um elemento de diferença. Então, o que eu posso afirmar para você? Que P1 e P2 estão coordenados entre si, porém subordinados à água. Entende? Então, P2 é subordinado, o P1 é subordinado à água, o P2 é subordinado à água, só que entre eles existe uma relação de igualdade. Aí, o que eu vou fazer? Mostrar para você aqui no texto escrito exatamente a mesma relação que você está vendo na imagem, tá? Esse processo imagético aqui, sintático, digamos assim, uma análise imagética de um processo sintático. Tá bem? Então, veja o que ocorre aqui. Quero que você vá ao caixa eletrônico e faça um saque de R$ 200. Então, nós temos aqui os verbos, né? Quero, vá e saque. Se eu tenho três verbos, eu tenho o quê? Três
orações, tá bem? E nós vamos estabelecer a diferença entre elas de forma mais fácil, fazendo as divisões. Vamos me ajudar aqui, por favor? A primeira divisão acontece antes da palavra que seria a conjunção, e a outra conjunção é a conjunção e. Então, você vai estabelecer essas divisões, tá bom? Vamos chamar o quero de oração número 1, que você vá ao caixa eletrônico de oração número 2. Subir um pouquinho aqui, né, para vocês verem melhor, e faça um saque de R$ 200 de número 3. O que acontece? Dentro do período composto, por subordinação, você só trabalha com números pares. Então, se aqui nós temos um número ímpar, com certeza uma oração pelo menos terá de se desdobrar em duas para que você tenha 4 orações, tá bem? 4 orações, que eu digo assim, uma oração funcionando como duas, e não 4 orações, porque na verdade nós não temos os 4 verbos aqui. Então, o que eu quero dizer? Quem faz par com quem? É essa relação que você precisa de estabelecer. Olha, a oração número 1 faz par com a oração número 2? Quem quer algo. Quer o quê? Que você vá ao caixa eletrônico. Então, existe uma relação da oração número 1 com a número 2. Só que o verbo querer está querendo que você vá ao caixa eletrônico e que também faça um saque de R$ 200. Então, as orações 2 e 3, elas estão numa relação de dependência com relação à oração número 1. Mas, entre si, elas têm uma relação de igualdade. Quem é que está estabelecendo essa igualdade? A conjunção e. É muito importante observar o papel, o valor semântico da conjunção. A conjunção e aqui estabelece a adição. Eu quero isso e isso. Estabelece a adição. A adição, pessoal, é uma ideia da coordenação. E como eu falei aqui no início para vocês, coordenação é uma relação de igualdade. Então, esta conjunção está avisando para mim que a oração número 2 tem o mesmo nome da oração número 3. E é exatamente isso. Esta oração desempenha papel de objeto direto para a oração número 1, assim como a oração número 3 também desempenha papel de objeto direto. Como desempenha uma função sintática, é oração subordinada, porque oração coordenada não desempenha função sintática. E dentre as orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais, qual é a que desempenha função sintática de objeto direto? São as substantivas, né, que desempenham o papel de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, aposto e complemento nominal. As adjetivas funcionam apenas como adjuntos adnominais e as adverbiais como adjuntos adverbiais, tá bom? Então, aqui o nome dessa oração seria o quê? Fala para mim, eu não vou escrever aqui, mas eu quero que você fale. Vamos. Isso é uma oração, vamos, subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aqui, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas é a 2 com relação à oração de número 1. E é a 3 também com relação à oração de número 1. Agora, a relação entre a 2 e a 3 muda completamente. Entre a 2 e a 3, quem faz a conexão da 2 com a 3 é a conjunção e, que é uma conjunção que estabelece adição. E adição é uma ideia de igualdade, porque lá nas orações coordenadas você tem as ideias de adição, de adversidade, né? Contraste, oposição, alternância, conclusão, explicação. Então, adição é uma ideia da coordenação. Então, pessoal, quem estabelece que se esta oração vai ser coordenada a esta ou subordinada é a conjunção. É a conjunção que determina o processo sintático de coordenação ou de subordinação. Como aqui esta oração desempenhou um papel, uma função de objeto direto, e ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta, você tem um que aqui, olha, funcionando como conjunção integrante, certo? Conjunção integrante ou conjunção subordinativa integrante. E aqui você tem uma conjunção coordenativa. Conjunção coordenativa, como eu falei, adjetiva.
adjetiva, tá certo? Então, como que ficaria a relação entre o texto não verbal e o texto verbal? A oração principal aqui, que é o quero, está para a água, concordam? Assim como, olha, orações 2 e 3, que estão numa relação de igualdade, estão para P1 e P2, que também estão numa relação de igualdade. Então, se você pusesse isto aqui ao lado, poderia ficar assim, né? A oração número 1 aqui, e dentro você teria a oração número 2 mais a oração de número 3. Então, entre elas, a relação aqui é de igualdade, e com relação à oração número 1, a relação é de diferença, ou seja, de subordinação. Então, se você perguntar para mim, Sônia, qual o nome da oração número 2? Aí eu tenho que perguntar com relação a 1 ou com relação a 3. Se for com relação a 1, é substantivo objetiva direta. Se for com relação a 3, ela vai ser coordenada assindética. Por que assindética? Porque ela não tem conjunção. Ah, Sônia, mas é claro que tem. Essa conjunção conecta a 2 com a 1. Se você estiver analisando a 2 com a 1, aí eu digo que tem conjunção, que a conjunção é integrante e a oração é subordinada substantiva. Mas com relação a 2, ela não tem. É vá ao banco, vá ao caixa eletrônico e faça um saque de R$ 200. Então, essa conjunção não tem nada a ver com a oração 2 com relação a 3. Tem a ver com a oração 2 com relação a número 1. Então, falem o nome dessa oração aqui com relação ao número 1. Vamos, oração coordenada assindética. E essa daqui, oração coordenada sindética aditiva. Tudo bem? Então, ficou assim. A água está para quero, assim como P1 está para a oração número 2, assim como P2 está para a oração número 3. A P1 com relação a A é subordinação, P2 com relação a A é subordinação. 2 com relação a 1 é subordinação, 3 com relação a 1 é subordinação. P1 com relação a P2 é coordenação. Oração 2 com relação à oração 3, coordenação. Tá? Então, aqui foi só para vocês terem uma ideia de como um texto, né, que é só uma imagem, porque imagem é texto, e você pontuando os elementos que você quer analisar na imagem, ele pode sim ter uma correlação com o texto escrito, com o texto verbal. Compreendido? Então, é isso. Então, vamos seguindo. Aqui nós temos a definição, né? Vamos ler para mim? Leiam lá. As orações, o quê? Coordenadas, participam, vão lendo, gente, participam do processo sintático de coordenação. A coordenação trabalha com a ideia de igualdade, ou seja, uma oração coordenada somente faz par com uma outra oração igualmente coordenada. Por isso que todas as vezes que você estabelece que uma oração, por exemplo, número 1, fez par com a oração número 2, se você já sabe que a conjunção que liga essas orações é uma conjunção coordenativa, significa que as duas orações serão coordenadas. Normalmente uma vem sem conjunção e a outra com conjunção. Mas como elas são independentes, as duas podem ser assindéticas, uma sindética e a outra sindética, ou as duas sindéticas, porque elas têm uma relação de independência e de independência sintática, nunca semântica. A semântica, existe uma relação de dependência semântica, tá bem? Então, seguindo. As orações, então, coordenadas, né? Classificam-se em, leiam para mim, sindéticas e assindéticas. Em grego, nós temos o radical sindeton, que significa conjunção. E é conjunção, gente, coordenativa. Quem tem conjunção coordenativa é sindética. Quem não tem conjunção coordenativa é assindética. Você tem o prefixo aqui que nega a presença de um sindeton, de uma conjunção. Então, sem conjunção, assindética. Com conjunção, sindética. E olha o que eu falei para vocês. Leiam, vamos. As orações coordenadas, o quê? Assindéticas, apesar de não apresentarem o quê? Conjunção
ocorre entre elas uma relação semântica de sobreposição e de adição. É claro que você não vai classificar a oração coordenada assindética aditiva, porque isso não existe. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a relação semântica é de sobreposição e de adição, mesmo na assindética, mesmo não havendo a conjunção. Tudo bem? Então é isso. Quais das duas têm subclassificações de aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas? São as que têm conjunção, então são assindéticas, entendido? Olha só, gente, a imagem deste vaso com flores. Veja bem, você concorda comigo que o vaso é a água do aquário? Sim? E você concorda comigo que as flores, que eu poderia chamar de F1, F2, F3 e assim sucessivamente? Olha só, as flores estão coordenadas entre si, porém subordinadas ao vaso. Então, o vaso aqui é a água do aquário, as flores daqui representam o peixe, peixe 1, peixe 2. Só não tem o peixe 3 porque nós não tínhamos 3 peixes lá dentro do aquário, mas se houvesse seria P3 e assim sucessivamente. Então é muito importante você olhar para uma imagem como essa e entender que essas flores estão coordenadas entre si, porém subordinadas ao vaso, tá? Então, se eu analiso esta flor com relação a esta, a relação é de coordenação. A flor com relação ao vaso já é uma relação de dependência, porque é de diferença, uma é flor, o outro é vaso, aí a relação é de subordinação. Entendido? Então, vamos agora para as conjunções, que vocês já conhecem, né? Não é a primeira vez que vocês estudam aí as conjunções coordenativas. Então, vamos para a página seguinte. Continuem lendo lá para mim, por favor. Vamos. As orações coordenadas sindéticas classificam-se em... Leiam para mim como que elas se classificam. Vai. Aditivas, seguindo. Adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Com relação ao aspecto semântico, né? As aditivas, olha, ideia de adição e de sobreposição, assim como as coordenadas assindéticas. Só que as assindéticas não têm essa subclassificação. A sindética é simplesmente assindética. Aqui ela vai ser sindética aditiva, sindética adversativa, sindética alternativa, sindética conclusiva e sindética explicativa. Então, vão lendo. As adversativas introduzem uma quebra de expectativa. Isso aqui é muito importante, estabelecem um argumento forte, tá? O argumento forte que introduz é a adversativa. A concessiva, que é uma oração subordinada que também trabalha com essa quebra de expectativa, ela não introduz o argumento forte, ela introduz o argumento fraco, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas já comece a anotar isso. A adversativa, contraste, indica oposição, ressalva, compensação. E você pode encontrar também, sobretudo a conjunção mas, funcionando não como conjunção, mas só como um elemento de ênfase, de realce na sentença, tá bem? Isso também acontece. As alternativas, olha, escolha, opção, e é óbvio, né? Alternância. As conclusivas, né? A ideia de conclusão. E explicativas, olha que fator importante, apresentam um argumento favorável, apresentam uma justificativa, obviamente com relação à oração assindética com a qual fazem par dentro do mesmo período, ok? Aqui estão as conjunções coordenativas. É importante conhecê-las? Sim. É claro que em toda questão você deve ficar atento se a conjunção não mudou de valor semântico. Aqui existe uma possibilidade maior de elas serem usadas como nós pusemos aqui na tabela. E é importante conhecer conjunção, porque conjunção é partícula de transição, e as partículas de transição são importantíssimas no momento em que você cria a sua redação. Então, são elementos que vão trazer essa sequenciação no texto, né? São chamadas partículas de transição, tá bem? Então, vamos lá, gente. Aditivas. E, nem e mas também. Adversativas.
Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, alternativas. Ora, quer, já, seja, conclusivas. Logo, portanto, por isso, então, pois após o verbo, por conseguinte, explicativas, pois antes do verbo, porque, porquanto, isto é, que depois você volta esse vídeo, vai repetir, vai memorizar essas conjunções, tá bem? Com relação à pontuação, eu vou falar rapidamente aqui, porque não é o assunto da nossa aula, mas todas as conjunções aqui usam vírgula. A conjunção e tem um detalhe específico que é assim: se ela ligar orações com sujeitos iguais, a vírgula é opcional. Com sujeitos diferentes, a vírgula é obrigatória, tá? Então, mesmo sendo opcional, ou seja, pode usar vírgula? Pode, mas eu vou deixar assim, porque tem essa observação. No mais, você vai usar vírgula antes aqui de todas as conjunções, considerando, é claro, a ordem direta dos termos na oração, porque de repente pode haver um deslocamento. Entretanto, ele não pôde participar da palestra. Não pôde, entretanto, participar da palestra. Aí ele já está em deslocamento. Se a conjunção está em deslocamento, ela vai ter que ficar entre vírgulas. Aqui nós estamos considerando a posição usual da conjunção, que é no início da oração. Vírgula antes do ou, segundo hora, segundo quer, segundo já, segundo seja. Nas conclusivas, a vírgula antes do logo, portanto, por isso, então. E o pois após o verbo, meninos, é o seguinte, olha, pois após o verbo, ele fica entre vírgulas e indica conclusão. O pois antes do verbo só usa uma vírgula e indica explicação. Então, é uma conjunção muito cobrada. Então, se tem uma conjunção que em deslocamento muda de sentido, é a conjunção pois. A conjunção, porém, antes ou depois, deslocado na posição usual, continua dando a ideia de adversidade, de contraste, oposição, contraposição, compensação, enfim, tá? Mas a conjunção pois mudou de posição, ela muda de sentido. Então, pois após o verbo, conclusiva. Pois antes do verbo, explicativa. Tá bem? A vírgula também aqui antes do por conseguinte, antes deste porquê, explicativo, porquanto, isto é, que. Tá bem? E aí, vou fazendo as observações aí durante a explicação dessas conjunções coordenativas. Vamos lá? Então, vejam lá, meninos, olha só. Letra A. Não sai sem máscara, que é perigoso. Quando eu falei não sai sem máscara, para quem que eu dei ordem? Hein? Se é negativo, não pode ser não sai, né? Então, quando você fala não saia sem máscara, você está falando isso para você, a pessoa você. Não saia. Não saias tu, não saia você, não saiamos nós. Então, não tem não sai, tá? Isso aqui é marca da oralidade. Então, aqui nós vamos colocar não saia, ok? Não saia sem máscara, que é perigoso. Olha o que eu anotei aqui. Leia para mim. Imperativo, olha, não saia. É uma ordem. É um imperativo negativo, mas é uma ordem. Vamos, imperativo mais o quê? Explicação. Ele falou para você, não saia sem máscara e explicou que é perigoso. Isso se trata de uma oração coordenada sindética explicativa, tá? E como eu falei da pontuação, sempre com vírgula. Então, aqui você estabelece a divisão e esta oração aqui, que é perigoso, é que vai ter este nome aqui. Leia para mim, oração coordenada sindética explicativa. E, obviamente, essa conjunção é explicativa. E esta oração, como não tem conjunção, como que vai ser o nome dela? Falem. Oração coordenada assindética. Oração coordenada assindética. Tranquilo? Olha o próximo. Não fui à escola, nem joguei bola. Então, eu não fiz nenhuma coisa, nem outra. Então, adjetivas. E
nem e mas também. E eu percebo que a ideia aqui é de adição. Então, falem, essa oração vai ser uma oração coordenada sindética. Sindética aditiva, porque indicou adição. Uma oração coordenada só faz par com uma outra oração igualmente coordenada. Então, essa oração é coordenada também. Só que ela não é introduzida por uma conjunção. Por isso, ela é coordenada o quê? Assindética. Sim? Olha a letra C. Ora liam, ora conversavam. Olha, gente, ora liam, ora conversavam. Nos dois você tem conjunção. Aqui você tem uma conjunção e aqui você tem uma conjunção. Ou, ora, quer, já, seja. Ora liam, ora conversavam sobre o livro, tá? Então, vamos lá. Oração coordenada sindética alternativa. E aqui também, oração coordenada sindética alternativa. Tranquilo? Então, vamos lá, seguindo. No próximo exemplo, olha o que você tem. Maria Fernanda não come carne. Maria Fernanda não come carne. É, pois, vegetariana. Olha só a conjunção que você tem aí. Tá vendo? A conjunção pois, que está posicionada, olha, depois do verbo. Pois antes do verbo é explicativo, mas pois após o verbo é como? Conclusivo, não é mesmo? O que eu falei lá atrás para vocês observarem a pontuação? O pois entre vírgulas conclui. O pois, com uma vírgula antes dele, ele explica. Então, aqui falem o nome: oração coordenada sindética, né? Porque tem conjunção. E é explicativa ou conclusiva? Conclusiva, tá bem? Uma oração coordenada só faz par com uma outra oração igualmente coordenada. Então, aqui, Maria Fernanda não come carne é uma oração coordenada assindética, porque não foi introduzida por uma conjunção, tá bem? O chão está molhado porque choveu. Choveu porque o chão está molhado. Vamos perceber essa diferença? Existe uma confusão enorme, pessoal, entre as causais e as explicativas. Eu preciso de falar isso para vocês, mesmo sendo uma aula de orações coordenadas, mas é porque essa diferença é muito cobrada. Então, vamos estabelecer essa diferença? Olhe lá. Aqui nós temos os verbos está e choveu, e aqui choveu e está, os mesmos verbos, né? Em posições diferentes, mas os mesmos verbos. A conjunção é a mesma, certo? A mesma conjunção, tudo igual. Então, o que você vai fazer em situações em que você tem a palavra porque? É escrita assim, junto e sem acento. Você vai se concentrar na oração que tem esse porquê. Então, concentre-se aqui, ó, no porquê choveu. Gente, a chuva ocorreu antes ou depois de o chão estar molhado? Primeiro choveu, depois o chão ficou molhado, sim? Então não foi antes? Aí você escreve antes assim, olha, na linha vertical, como se estivesse preenchendo uma palavra cruzada. E aqui da letra A é que você vai puxar o nome para mim, olha, causal. Ela é causal. E se ela é causal, este valor semântico não é um valor semântico de coordenação, porque a coordenação não indica causa. A coordenação faz adição, faz contraste, faz alternância, faz conclusão, faz explicação. Quem indica causa? Causa é uma circunstância. Toda circunstância é um advérbio. Então, isso é uma oração subordinada. Oração subordinada adverbial causal. Agora, se a oração é subordinada, a relação dela é com uma outra subordinada ou com uma principal?
Então, o chão está molhado é uma oração principal. Ah, professora, mas tem sentido completo? O chão está molhado, então isso é uma oração coordenada assindética? Não, eu já falei para vocês que quem estabelece a relação de coordenação e de subordinação entre as orações é a conjunção. E essa conjunção está indicando causa. E se ela indica causa, causa é uma circunstância, circunstância é um advérbio, por isso essa oração é subordinada adverbial causal. Então, oração subordinada faz par com oração principal e não com oração coordenada, tá bem? Olha só, choveu porque o chão está molhado. Concentre-se na oração porque o chão está molhado. O chão estar molhado ocorreu antes ou depois de ter chovido? Depois. Aí você vai fazer a mesma coisa para mim. Vai escrever depois na linha vertical, como se estivesse preenchendo uma palavra cruzada. E da letra E é que você puxa o nome. Ó, explicativa. Tá vendo? Se é explicativa, é explicação, essa conjunção é explicativa. E conjunção explicativa é conjunção coordenativa. Se é conjunção coordenativa, isso é uma oração coordenada. Como tem conjunção, ela é coordenada sindética. E sindética explicativa. E como você já sabe, toda oração coordenada faz par com uma outra oração igualmente o quê? Coordenada. Então, essa é uma oração coordenada assindética, porque não foi introduzida por uma conjunção. Entendido? Está claro até aqui? Então, muito bem, meninos. Seguindo, vou segurar essa folha, né, gente, para não ficar andando. Vamos fazer alguns exercícios aqui. Olha a questão de número 1. A questão de número 1 diz o seguinte: fruto não só do novo acesso da população ao automóvel, mas também da necessidade de maior número de viagens. Os termos em destaque estabelecem uma relação de. Então, veja que aqui nós temos uma coerência, né, textual. Então, o não só puxa o mas também. Então, significa fruto não só do novo acesso da população, assim como e também da necessidade de maior número de viagens. Então, o que o mas também indica dentro de uma possibilidade usual, né, que a gente chama assim, aditivas e nem e mas também, sim? E aí você leu o texto, confirmou que tem essa ideia de adição, então a resposta só pode ser adição. Letra E, entendido? Questão 2. Podem acusar-me. Estou com a consciência tranquila. Olha, gente, os dois pontos poderiam ser substituídos por vírgula, explicitando-se o nexo entre as duas orações pela conjunção o quê? Então vamos lá. Podem acusar-me. Destaquem isso aqui para mim. Olha, podem acusar-me. O que esse podem acusar-me faz? Ele não está dando uma ordem? Podem acusar-me, está dando uma ordem. Isso é imperativo. Imperativo. O que foi que você aprendeu? Que imperativo normalmente é seguido de explicação. Olha que ele fala, podem acusar-me, estou com a consciência tranquila. Ele explica por que ele dá essa ordem e faz esse pedido. Tá? Então, isso, gente, caracteriza aquilo que nós explicamos na aula de hoje. Imperativo mais explicação. O que eu falei na aula hoje? Que imperativo mais explicação, a oração vai ser coordenada, sindética, explicativa. E se ela é coordenada, sindética, explicativa, vai ter de sair o quê? O que tem que sair? Saem daqui, né, os dois pontos e no lugar dos dois pontos entra uma vírgula com uma conjunção que precisa de ser o quê? Explicativa. Então, se ela tem de ser explicativa, vai ser o portanto, vai ser o e, o como, o pois ou o embora. O embora nem é conjunção coordenativa, né? A única conjunção aqui é pois. Então, você vem aqui e preenche com a conjunção pois.
Podem acusar-me, pois estou com a consciência tranquila. Explicativas, pois antes do verbo porque, porquanto, isto é, que. Isto é, que. Estão vendo o verbo aqui, olha, da oração que o pois introduz? Olha como o pois está antes do verbo. E pois antes do verbo tem uma vírgula, ó, uma vírgula, e é explicativo. Repito o nome dessa oração: oração coordenada sindética explicativa. Questão de número 3. Essa questão é do Enem, tá? Uma questão aqui do Enem. Vamos ler? Vamos observar o comando para prestar melhor atenção no texto. A autora emprega por 2 vezes o conectivo mas no fragmento apresentado, observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto. O conectivo mas faz o quê? Veja lá no texto. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos, a estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando, mas o vento, batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Então, olha só, gente. No primeiro caso, o primeiro mas, ele traz a ideia de compensação, ou seja, está calor, mas há vento, né? Está calor, mas há vento. O segundo mais, ele já é enfático. Olha só. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, essas apenas. Então ele entra com o mas como uma palavra de realce. Ela poderia ser retirada daqui, sim, sem um prejuízo semântico. Então ela entrou aí somente para dar ênfase, para dar realce. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas apenas essas, mas essas apenas. Ou então simplesmente tinha na mão, não outras, essas apenas. Tá vendo? Então tá funcionando como aquela partícula expletiva mesmo, ou de realce, tá bem? Então vamos responder? Então vejam lá. A autora faz isso, vamos ver. O conectivo mas assume funções discursivas distintas nos 2 contextos de uso. Sim? Não tem funções discursivas diferentes? Aqui funcionou como conjunção. Aqui funcionou como partícula expletiva ou de realce. Tá certo? Aqui esse mas está trazendo para o texto uma ideia de compensação, como eu falei, né? Porque está calor, mas há vento. Então, a resposta é a alternativa A. Assume funções discursivas distintas nos 2 contextos de uso. Ocupa oposição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase aqui. Expressa o mesmo conteúdo nas 2 situações. Contém uma ideia de sequência temporal? Não, temporal não. Quebra a fluidez do texto, prejudica a compreensão se usado no início da frase. Então, nenhuma dessas alternativas, né? Já fechamos lá na alternativa A. Muito bem. Sonhem, sonhem grande. O sonho é um pedaço do seu futuro. Todas as vezes que você desiste de um sonho, é um pedaço do futuro que deixa de existir. Você sabia? Esse é o meu recado para você na nossa videoaula de hoje. Beijo no coração, gente. Até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.